Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da WebTalk à conversa sobre propriedade intelectual, uma iniciativa do ECO em parceria com a Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual e a Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade Intelectual. Nesta terceira conversa, vamos falar sobre a proteção da Portugalidade dos produtos tradicionais portugueses, que são património comum do país e das respectivas regiões, mas também negócio para muitas empresas. No ano passado, deu muito que falar a cópia da camisola Poveira pela estilista norte-americana Tory Burch, que acabou por retirá-la do seu catálogo. As últimas notícias dão conta de negociações entre o Ministério da Cultura e a marca nova-iorquina para o pagamento de uma indemnização a reverter para a preservação e divulgação da camisola típica usada pelos pescadores. Há cerca de 3 semanas recebeu um parecer positivo para a sua certificação pela Comissão Consultiva para a Certificação de Produtos Artesanais, o que significa que apenas as camisolas feitas na prova do Varzim poderão levar esta certificação. Este caso, enfim, foi bastante conhecido. Aliás, a camisola tem hoje encomendas de várias partes do mundo e exemplifica bem a importância da proteção da propriedade intelectual dos produtos tradicionais, que em Portugal remonta à criação da região de Mercado de Douro pelo Marquês de Pombal em 1756. O país deveria prestar mais atenção à proteção dos seus produtos tradicionais, que direitos de proteção lhe podem e devem ser conferidos, que instrumentos legais existem para o fazer. Quem tem a responsabilidade de promover esta proteção? São questões que vamos abordar na conversa que se vai seguir e para a qual tenho o prazer de ter comigo Catarina Portas, fundadora e proprietária das lojas A Vida Portuguesa, Nuno Gama, estilista e empresário, Gonçalo Paiva e Sousa, membro da direção. do Grupo Português da Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual, e António Corte Real, membro de direção da Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade Intelectual. Muito obrigado a todos pela vossa presença e terem aceito o nosso convite. Catarina, vou começar por si e, enfim, eu já mencionei aqui o caso da camisola Poveira, mas a Catarina tem um exemplo pessoal de cópia do conceito do marketing e da comunicação da vida portuguesa. Eu gostava que partilhasse connosco esta história. Bom, eu a primeira vez que me dei conta, já agora bom dia a todos, obviamente, é a primeira vez que eu falo publicamente sobre esta história, porque nunca lhe quis dar muito espaço de antena, mas é uma história tão extraordinária que eu acho que sobre este tema, se calhar, merece ser divulgada. Ora bem, a Vida Portuguesa nasceu, a primeira loja da Vida Portuguesa nasceu, vai fazer este ano 15 anos, em 2006, 2007, e 5 anos depois fomos surpreendidos porque alguém nos sinalizou que havia uma experiência espanhola inspirada por nós e fomos investigar. Ora bem, a Vida Portuguesa é um conceito que é uma espécie de um ovo de Colombo, não tem nada de especial, mas não tinha sido feito antes. Pronto, é uma loja que pretende só ter produtos de um determinado território. E ir buscar os produtos antigos, ir buscar, enfim, fazer aqui uma mistura de produtos. Ou seja, no fundo, esta ideia é copiável por toda a gente. Toda a gente pode fazer uma loja de produtos tradicionais franceses, que aliás já existem, também inspiradas, uma delas, pelo menos um caso, inspirado pela Vida Portuguesa, mas nada a ver com isto que vamos falar hoje. E, portanto, e contra isso, nada, absolutamente nada. O problema é que esta senhora, chamada Rocío Munhoz, é uma senhora espanhola que, 5 anos depois da Vida Portuguesa ter aberto portas, ela resolveu copiar o conceito. Mas resolveu copiar um bocado mais do que isso, porque ela copiou o conceito, copiou as nossas frases-chave, ela copiou todos os nossos produtos, desde o livrinho das marcas, desde podemos ir passando. Por exemplo, aqui podemos ver no slide, pronto, nós escolhemos, eu tinha escolhido a andorinha como símbolo, ela foi buscar o burro, mas nós optámos por não pôr desde 2006, pusemos desde sempre, já que falávamos de produtos tradicionais, e ela usou, claro, o Espanha desde sempre.
O site dela também é baseado no nosso site antigo, com os mesmos ícones, onde nós tínhamos ido buscar os ícones dos catálogos dos armazéns do Chiado de 1912, ela foi buscar não sei aonde. Pronto. Acho que isto aqui é o mais visível de tudo. Pronto, eu tinha tentado recuperar as andorinhas e recuperámos as andorinhas originais do Bordal Pinheiro. Ela conseguiu descobrir numa fábrica em Espanha umas andorinhas dos anos 50. É tão hilariante que a explicação dela das andorinhas, a frase é exatamente construída como a minha, só que em vez de dizer Bordal Pinheiro tem o nome deste senhor dos anos 50. Pronto, e depois as fotografias também são uma coisa bastante, pronto, semelhante. As lojas também, ela teve um negócio online durante muitos anos e depois abriu em Espanha. Depois, eu às tantas, que há uns anos, escrevi um manifesto do comércio delicado, publicado num jornal económico, que ela apropriou-se dessa expressão também, como se o que ela fizesse não fosse uma absoluta selvageria. Roubo, basicamente, ela rouba as pessoas que trabalharam na imagem da vida portuguesa, seja o Ricardo Mialha, o designer gráfico, já cá não está, seja os meus textos, por exemplo, que ela traduz, esse manifesto do comércio delicado, ela publicou no blog dela, traduzido, e não tem lá o meu nome. Pronto. A vida portuguesa é que fazia quase a comunicação da Real Fábrica. Não, eu acho que isto é um caso clínico mesmo, porque isto é de um nível de loucura. Pronto, este é o manifesto do comércio delicado, pronto, e que ela reproduz aqui no blog dela, traduzido, pronto, e não assinado. Depois, as nossas caixas tinham um livrinho pequenino com uma pequena história, uma apresentação das marcas antigas portuguesas. Ela conseguiu fazer como veem, onde nós tínhamos os antigos, genuínos e deliciosos, são os autênticos e maravilhosos. Paginado mais ou menos da mesma maneira. A frase de apresentação também é traduzida. Portanto, nas andorinhas ela conseguiu inventar estas andorinhas, que não são especialmente conhecidas em Espanha, mas pronto. Isto são as caixas de produtos dela, portanto, onde nós tínhamos fotografias de barcos Rabelos do Porto, ela pôs uns barcos sevilhanos. As caixas, refiro, têm exatamente os mesmos milímetros de largura, altura, espessura, enfim. Há outra coisa também bastante interessante que não está aqui referido, é que ela foi ter com fornecedores nossos a pedir-lhes para fazerem produtos para ela, fornecedores portugueses, atenção, que trabalham em Portugal, com um carimbo hecho em Espanha, o que também não deixa de ser revelador da sua seriedade. Portanto, estão aqui as caixas, as nossas caixas, as caixas dela, até a fita ela conseguiu copiar. As embalagens, bom, por aí fora, como podem ver. Já percebemos de facto que é. Pronto, a coisa mais hilariante ainda são. Ela, além disso, ela também copiou a minha biografia. Essa parte é que eu acho de facto deixa aqui algumas coisas em aberto sobre a condição mental dela. Porque aquilo que eu investiguei, ela trabalhou no jornal El Mundo, no departamento de marketing, e fazia visitas guiadas ao edifício do El Mundo. Aquilo que vem na biografia dela é uma coisa que diz que ela trabalhou em jornais e no dia em que percebeu que os produtos espanhóis estavam a acabar, foi, pronto, afanosamente pela Espanha inteira à procura dessas marcas.
E pronto, e depois é tudo muito A Catarina parecido. é uma grande fonte de inspiração. Pois, Esta mas senhora, dizer, eu acho que a ideia da vida portuguesa é uma ideia ótima de se explorar noutros países. Agora, fazê-lo desta forma, roubando, Claro. no fundo, as nossas embalagens, as fitas, enfim, toda a imagem, Claro. o discurso. Há uma coisa que ela diz sempre, que é a vida portuguesa. A vida portuguesa não é um projeto sobre saudade, é um projeto sobre identidade. É uma frase que ela também rouba, aliás, é fácil de encontrá-la. Ela, numa altura, esteve num programa de empreendedorismo da TVE e apresenta-se exatamente assim. Uma frase que é minha. Pois, enfim, E ela diz, aliás, que a grande inspiração dela foi a vida portuguesa. Agora, ela fez-o de uma forma claramente abusiva, não é? Eu, aqui há uns anos, tentei, ou seja, falei com um advogado espanhol para ver como é que podíamos pôr cobro a isso e, basicamente, eu, segundo ele me informou, é uma pessoa especializada em direitos de autor, o que ele me disse foi que eu não tinha grandes hipóteses de ganhar isto em Espanha, porque eu teria que provar que ela prejudicava a minha clientela espanhola. Acontece que a vida portuguesa não tem loja em Espanha, portanto, não tenho, digamos, motivo para a processar. Ok. Portanto, não há base legal para travar que isto continua a acontecer. Exato. Pronto. Eu se calhar, não sei se tinha algum comentário a fazer a esta exposição e se queria acrescentar algum outro. A Catarina continua a trabalhar para ela, basicamente é isso, continua a alimentar a situação sem nada poder fazer. Agora, não sei o que é que pode ser feito nestas situações, que é uma coisa que falta. Se calhar o Gonçalo e o António podem... Se calhar, o que é que nós podemos fazer nestas situações? Porque situações como a Catarina, eu tenho milhares delas, porque no meu caso eu apresento coleções 6 em 6 meses e 6 em 6 meses vejo coisas iguais ou parecidas na Zara, sei lá, em muitos sítios, não é? E é muito complicado. Pois, exato. Eu presumo que se depreenda várias vezes também com casos destes. Mas já aqui a Zara nasceu disso. Tive que ir identificar que a marca não me engano, que nunca fiz batatas nem capas de coisas do género. Gonçalo, se calhar começando por si, o que é que se lhe oferece dizer neste caso e como é que há forma de evitar este tipo de... Sim, bom dia a todos. Obrigado, Catarina, pela explicação. Eu diria que o que está aqui em causa nestas matérias, essencialmente, e agarrando nas palavras do advogado espanhol, todas as normas e todos os direitos têm um fundo comum, que é impedir a concorrência desleal e o desvio de clientela, certo? Ou seja, eu agarrando neste caso da vida portuguesa, eu entendo a explicação do meu colega espanhol na medida em que a vida portuguesa não tem lojas em Espanha e o eventual impacto negativo que pudesse vir a ter, encontra-se um bocadinho aqui diluído. Claro que hoje em dia também podemos sempre alegar o contrário, dizer que também há vendas online, não é? E quem procura produtos portugueses também poderá procurar produtos espanhóis, porque nós também temos uma base cultural muito idêntica, apesar das nossas diferenças, não é? E não é por acaso que nós, muitas vezes, infelizmente, mas isso é outro problema, somos identificados como espanhóis ou não sabemos muito, ou lá fora não sabe muito bem onde é que é Portugal. Mas pronto, voltando ao tema, eu diria que esta em princípio, é o ponto de partida. Naturalmente que se isto acontecesse em Portugal, ou seja, se todos estes acontecimentos, toda esta réplica, eu diria que este comportamento, que é uma expressão da lei, um comportamento parasitário, porque é um comportamento parasitário, por parte desta senhora espanhola, em relação à vida portuguesa, nós teríamos ferramentas legais para atuar, eventualmente. Eu estou aqui a pensar, e o António corrija-me se eu estiver enganado, ou se quiser acrescentar algo, podemos estar aqui a falar de concorrência desleal, parasitária. Ou seja, existe aqui um comportamento continuado, sistemático, de perseguição, ou de acompanhamento, se quisermos, e de imitação de
todos os comportamentos da vida portuguesa, desde os conceitos que eles não são apropriáveis, como disse a Catarina no início, é verdade, mas depois a concretização e irmos até ao detalhe do laçarote, que é exatamente igual, ou as caixas que têm exatamente as mesmas medidas, existe aqui uma série de comportamentos que, no seu todo, poderão constituir um ato de concorrência desleal, na minha opinião. É verdade. Só um pequeno pormenor. Ela tem um namorado português, advogado. Ok. Só mais uma nota. A Catarina fez referência que há um designer ou há um web designer que fez parte da vida portuguesa e que agora trabalha para a senhora espanhola, certo? Não. O Ricardo Mealha era um designer gráfico português que tinha a Remac e que fez toda a imagem da vida portuguesa no início, durante os primeiros anos, que infelizmente morreu há poucos anos e, portanto, já não está cá, mas no fundo o que ela saqueia é o trabalho dele. Certo. Eu pensei, este comentário foi apenas por uma razão, ou seja, também quando há um desvio sistemático de trabalhadores, de fornecedores, claro, de uma empresa para a outra, claro, poderemos eventualmente também estar aqui a falar de um ato de concorrência desleal. Vamos pensar no caso da vida portuguesa ou do moderno. Não, mas digamos que o trabalho do designer gráfico e o trabalho do arquiteto que fazem as lojas, digamos que esse é amplamente saqueado. Exato. E os meus textos também. E as minhas entrevistas e por aí fora. António. Não sei se o António quer acrescentar. Bom dia a todos. Queria agradecer esta iniciativa e cumprimentar todos também. Eu estou de acordo com o que o Gonçalo disse. Queria talvez referir que esta ideia da Catarina é uma ideia extremamente interessante e que nos transporta exatamente para o tema desta conversa, que é a proteção da Portugalidade, porque realmente investe na proteção ou naquilo que é o ativo que está associado às marcas mais antigas de Portugal. E é como se fala-se num mercado da saudade, no mercado dos imigrantes, mas também há um mercado da saudade aqui interno. E de facto as pessoas que reconhecem as marcas antigas continuam a ter emoções e a ter recordações ligadas a essas marcas. Quanto à questão da concorrência, digamos, parasitária ou da cópia dos elementos que foram criados pela vida portuguesa, eu diria que o princípio que há aqui no direito intelectual é de que as ideias se podem sempre copiar, mas o que talvez não se possa copiar, se estiver protegido, são os elementos externos dessa ideia. E essa cópia que nós vemos aqui tem vários níveis. Temos a cópia da ideia geral, do conceito geral, que se calhar é uma cópia autorizada de acordo com o princípio da liberdade económica. Sem dúvida. Mas depois temos outros níveis de cópia que já podem pisar o risco e passar para lá da fronteira da legalidade. Sem conhecer as opiniões e sem conhecer o caso concreto em Espanha, eu diria que, por exemplo, as traduções dos textos, as traduções integrais de textos, são elementos que revelam uma infração do direito de autor. Independentemente de haver concorrência ou de não haver concorrência em Espanha ou em Portugal. E isso são princípios comuns a Portugal e Espanha. E, portanto, eu diria que pode haver aqui elementos realmente mais fáceis, digamos, de atacar do que outros, e que realmente, do ponto de vista do direito de autor, este tipo de utilização é sancionável e depende realmente da autorização do autor. As traduções dependem da autorização do autor.
E era possível, neste caso, também proteger estes elementos do design que são copiados? Ou seja, havia uma forma de... Sim, todos os elementos externos do negócio são suscetíveis de proteção, desde que, obviamente, cumpram os requisitos legais. No caso dos desenhos ou da apresentação dos produtos, da forma como os produtos são colocados no site, tudo isso é suscetível de uma proteção por desenho ao modelo. Só que, evidentemente, há que fazer o registro dessa situação. Portanto, muitas vezes... Que neste caso teria que ser feito em Espanha, é isso? Pronto, esse é um dos aspectos da propriedade intelectual, é que há a questão da territorialidade, que eu protejo em Portugal não está protegido em Espanha, mas há a possibilidade de fazer registros internacionais, ou registros, no caso aqui da União Europeia, temos um registro de um desenho que abrange todos os países da União Europeia, por exemplo, o Nuno estava ali a assinalar que o custo elevado dos registros. Isso é um bocadinho um mito, na medida em que, se compararmos a vantagem de ter o registro com a desvantagem de não o ter, rapidamente concluímos que o investimento no registro é um custo irrisório. Posso só juntar uma questão aí? Com certeza que sim, tem toda a razão. O problema é que, por exemplo, no meu caso, produzimos milhares de peças por ano. Se formos registar as milhares de peças por ano que produzimos é incomportável. Aliás, nem temos negócio sequer com parte de situação dessas. Não temos. Claro. É impossível, assim, já fazê-lo com os logotipos e tudo isso já foi um processo grande, porque uma coisa é fazê-lo em Portugal, outra coisa é fazê-lo a nível internacional, todas essas situações, e são coisas demoradas e complexas. E o Nuno fez a nível internacional. Sim. Mas, Nuno, na indústria da moda, os produtos também têm um ciclo mais curto. Talvez não se justifique. É relativo, repare, nós temos coisas que se tornam de alguma forma icónicas na coleção. Olha, por exemplo, o anel que eu tenho no dedo, é um anel que já foi, é o La Cruz Morgana, que já foi lançado há mais de 20 anos e que hoje em dia é copiado de todas as formas efetivas e que existem na net à venda por 40 euros, sei lá, deve ser Zamag, não sei o que é a matéria-prima exatamente, e que existem cópias, porque as pessoas acham que o podem fazer e fazem. Portanto, não, há muitas coisas que nós lançamos e que têm aquele tempo, mas há outras coisas que são cíclicas e não só. Às vezes, imagina, eu posso pegar neste anel ou nesta cruz e fazê-lo de múltiplas formas diferentes. Não é? E o conteúdo continua a ser o mesmo, ou uma evolução até dos produtos, de alguma forma. Por exemplo, a Catarina vende as andorinhas e vai vender eternamente as andorinhas, porque até são a imagem da vida portuguesa, não é? Há coisas que são sazonais realmente, mas há coisas que sim, continuam e que fazem parte até do património da marca, de alguma forma, não é? Que são coisas... Imagino todas aquelas coisas que nós fazemos e que são especiais, diferentes e que têm algum conteúdo acima daquilo que é normal, passam para um património da própria marca de alguma forma. Eu lembro que há uns anos atrás nós fizemos umas perucas de porcelana com a Vista Alegre para um desfile. Imagina, aquilo era só um acessório. Qual é o valor, qual é o conteúdo daquilo, é uma coisa extremamente discutível. Assim, podemos estar aqui um dia inteiro, se calhar, a contar a comentar e se calhar não chegamos a conclusão nenhuma. Quer queiramos, quer não, aquilo foi tão especial naquele momento e a forma como aquilo tudo foi, toda aquela envolvência, que tornou-se um produto icónico da marca, de certa forma. É quase que um segundo símbolo nosso, de alguma forma, um dos nossos símbolos, de alguma forma. Porque se calhar mais ninguém fez isso no mundo. Até então acho que nunca ninguém tinha feito, mas agora se calhar não sei. Se calhar existir há mais uma senhora espanhola a fazer perucas de cerâmica esta hora de campeonato, não sei. Se calhar, enfim, há
há circunstâncias em que se justifica fazer o registro, não é, dessa propriedade intelectual, esse pode ser o caso, não é? Mas fazê-lo, enfim, de forma generalizada é de facto difícil. Sim, mas aqui às vezes é que se torna complexo. Repare, como é que nós vamos dizer que aquela peruca de cerâmica é peruca cerâmica exclusivamente monogâmica? Perucas de cerâmica podem haver múltiplas formas diferentes, não é? Pode ser, imagino, faço o risco mais a meio ou mais ao lado, depende do enviado e dessas coisas todas, não é? Portanto, isso é um bocadinho relativo, mas há outras, tipo o capote, as minhas de modal, que há imensas, por exemplo, esta cruz, que é o meu símbolo, ela é feita com determinada forma. Imagina, deve haver centenas de cruzes diferentes, mas a minha é feita com 4 corações e os 4 corações dão 4 folhas. É uma pequena diferença, não é por aí, mas eu consigo dizer que aquela se diferencia por A mais B igual a C. E acho que é isto que nós temos que fazer de alguma forma, se calhar um levantamento nacional, a nível de governos, não sei, mas se calhar ou até a nível mais regional, através das câmaras, se calhar até podia ser mais interessante para eles, porque eu conheço alguns casos, tipo Vila Verde, os bordados dos lenços namorados, têm feito um trabalho fantástico, criaram uma espécie de uma associação que está ligada à Câmara, em que as senhoras trabalham, em que há cursos de formação e que exportam e fazem, produzem para o mundo inteiro. E que fazem mesmo defesa disso, inclusive fazem um evento nacional no Dia dos Namorados, que é o dia do lenço de namorados, e fazem um desfile e convidam pessoas e todas essas coisas, né? Portanto, eles estão a valorizar o seu produto e ao mesmo tempo estão a chamar pessoas para Vila Verde, porque há pessoas que se calhar no mundo inteiro nunca iriam ouvir falar em Vila Verde, mas de repente por causa de um bordado até vão, até querem conhecer, ou até querem o produto, ou o que seja. Pois, enfim, isso leva-nos à questão, eu não sei se o Gonçalo e o António se calhar podem nos ajudar aqui, que é o que é que... Sim, Catarina, queria só... Isto que está a dizer o Nuno, porque eu também tenho algumas... Eu tenho certeza, ou seja, parece-me que há coisas bastante boas e coisas, se calhar, mais indesejáveis deste processo da certificação. Ou seja, no caso de Vila Verde, por exemplo, vamos lá ver, os lenços namorados não são exclusivos de Vila Verde. Nunca foram. Havia lenços namorados em todo o norte e até em todo o país. Por exemplo, também havia nos Açores. Ou seja, é uma tradição que era uma tradição bastante nacional. Agora, Vila Verde, que de facto tinha toda uma história, uma produção, resolveu organizar-se e reclamar esse produto. Posso só acrescentar uma coisa aí, Catarina? Há uma pequena por exemplo, vendo lenços namorados que não são certificados de Vila Verde. São de Viana do Castelo, são da aldeia de Perre. Mas são diferentes. São diferentes. São diferentes. Cada um tem as suas características, digamos, não é? Catarina, mas deixa-me só dizer-te uma coisa. Imagina, tu podes pegar no capote, se calhar feito em Trás-os-Montes, ou na Guarda, ou no Alentejo, em que tu dizes que o capote é uma peça típica de determinadas regiões e que em cada região há uma forma diferente de fazer, porque o bordado de Verde faz o ponto de pé de flor. O bordado de Viana já faz com ponto cruz. Dos Açores não sei qual é, que por acaso nunca vi, mas essas diferenças, isso só serve até para valorizar mais ambos os produtos, não é? Porque imagina, fazerem todos da mesma maneira, torna a coisa interessante. Agora imagina, eu até posso ter 2 lenços namorados em casa, um ponto cruz e outro ponto de pé de flor, não é? Isso torna a coisa mais... Tudo é património, é riqueza, não é? Essa diversidade. Mas isso leva-nos de facto ao ponto, e eu pedi aqui a ajuda do Gonçalo e do António, o que é que se consegue proteger? Enfim, e há também o Nuno Gama estava a falar do capote, e há também um caso com o capote alentejano. O que é legítimo proteger, pode ser protegido, e o que é que não pode? Gonçalo. Bom, ponto de partida. A propriedade intelectual não protege tudo. Ou seja, isto é uma manta que não vai a todo lado. E nós temos que perceber quais são os direitos que podemos ou não proteger. O que é que nós temos aqui? Olhando aqui para o exemplo que o Nuno Gama deu. Nós temos ideias e conceitos que não são protegíveis, já vimos isso. Temos alguns produtos que já são do domínio público, de certa forma, ou seja, já não poderão ser protegidos por design, já não poderão ser protegidos por direitos de autor.
Mas temos outras ferramentas legais, diria eu, e já se foram faladas aqui. Ou seja, nós também podemos chegar aqui e falar das indicações geográficas, por exemplo, em que há uma demarcação territorial, em que há um caderno de encargos e de especificações de como é que é feito aquele produto, e há um organismo que controla e certifica. E é aí que se calhar constitui a mais-valia, porque aí, ou seja, não impede que haja outros que o façam, mas não tem essa certificação. E essa certificação é uma medida, digamos, administrativa, se quisermos, em que vamos atribuir um selo de qualidade e de diferenciação. E eu coloco-me na perspectiva do consumidor. O consumidor, obviamente, que irá preferir, digo eu, que tenha um capote alentejano certificado, que foi feito no Alentejo com produtores certificados e que obedeceram a determinadas regras, a determinadas especificações, a um caderno de encargos, do que alguém que o faz noutro local do mundo, mas sem esse selo de qualidade. Ou seja, temos sempre que olhar para o produto concreto e perceber qual é a proteção. Eu dou sempre este exemplo. Uma caneta tão simples como esta, que usamos no nosso dia-a-dia, ela potencialmente tem 3 proteções, pelo menos. No seu tempo, a tinta permanente, a caneta de tinta permanente foi uma invenção, uma solução técnica para um problema técnico. Por outro lado, temos as linhas e os contornos, e por outro, podemos pôr aqui a marca que bem entendermos, Bic, Parker, por aí fora. Agora, existem muitas vezes soluções que eu não diria que são ótimas, mas que são as possíveis. E eu diria que a indicação geográfica é uma delas, por exemplo. As denominações de origem também. E é por aí que nós poderíamos eventualmente dar aqui digamos que uma roupagem a estes produtos, ou uma certa proteção que poderia constituir uma mais-valia, na minha opinião. Se é uma dúvida, só para esclarecer uma coisa aqui, Nuno. As denominações de origem produzida, por exemplo, há um pouco a ideia de que são só para produtos alimentares, mas não é assim. Não. Portanto, lenços, namorados de flor, tudo isso pode ser... Nós temos uma proteção mais antiga, digamos, prevista para os produtos vitivinícolas e nas últimas 2 ou 3 décadas, muito por influência do direito da União Europeia, essa proteção existe também para os produtos agrícolas e alguns géneros alimentícios. E no quadro da legislação nacional, no quadro do Código da Propriedade Industrial, está previsto também um sistema de registro de denominações de origem e indicações geográficas que pode compreender os produtos não agrícolas, portanto, os produtos artesanais, os produtos industriais, como sejam os lenços namorados, a camisola polveira ou o tapete de arraiolos, por exemplo. Que não são produtos alimentares, nem são produtos propriamente agrícolas, não é? Posso? Gostava de... Sim, Nuno. Posso? Eu acho que é uma coisa que nós temos desvalorizado imenso enquanto país, é o que é que faz um turista vir a Portugal? Como é que um turista percebe que existe uma fronteira na Península Ibérica, que existe um país do lado esquerdo, que é Portugal, e um à direita, que é a Espanha? Há uma série de fatores, e a Catarina Sequeira sabe isso bastante bem, que além de ter uma quantidade de famílias portuguesas a comprarem na vida portuguesa, tem estrangeiros, como eu vi milhares de vezes, a babarem-se completamente na loja de vida portuguesa, porque entrar na loja é toda uma experiência, é quase como entrar num conto de fadas, e acho que é muito essa magia que a marca tem conseguido fazer. E isso fascina toda a gente em qualquer lado do mundo. Há pessoas que se calhar são indiferentes, mas a grande maioria até podem nem comprar nada, mas então ali dizem, uau, que giro, que fado, olha, isto é parecido com não sei o quê, gosto disto, gosto daquilo.
a importância de valorizarmos aquilo que nós temos é quase como um catálogo que é, imagina que eu de repente tenho um livro, uma brochura que seja em que fale de Portugal, onde estão esses países, todos esses produtos catalogados por regiões e que eu como estrangeiro, da mesma maneira que as pessoas organizam viagens para ver os nossos murais, que de repente tornamos o país dos murais fantásticos, de repente, e que é uma coisa um bocadinho pouco evidente, em que há pessoas que vêm do Japão com visitas organizadas para ver as pinturas murais que se fazem em Lisboa ou noutros sítios do país. Isso também pode ser muito importante para o turismo, que é eu saber o que é nosso, não é? Porque hoje em dia estamos todos tão massificados. Hoje em dia nós às vezes nos abstraímos da viagem que fizemos, quase que estamos no mesmo sítio, porque as lojas são as mesmas, os produtos são os mesmos, é tudo parecido. Eu lembro que em Macau entrei numa loja, estava a tentar comprar alguma coisa de aquelas quinquilharias que se compra para trazer de recordações e coisa do género, e dou com os olhos num cestinho cheio de galos de Barcelos. E a senhora viu a minha surpresa perante o cestinho dos galos de Barcelos e muito entusiasmada diz-me: leve, porque isso dá-lhe sorte. E eu, mas já sabe porquê. Ela nem sabia propriamente o que estava a ver, nem sabia a minha origem, nem nada disso. Mas a localização geográfica de todos estes produtos eu acho que é extremamente importante até do ponto de vista do turismo, que é valorizarmos o nosso país. É quando as pessoas olham para nós, dizem assim, mas o que é Portugal? E mesmo nós, às vezes, enquanto portugueses, temos esta dificuldade em dizer o que é que nós somos. Não é? Eu acho que era bom haver esse aspecto que era as pessoas dizem, olha, tenho isto, eu posso ir ao norte e encontro isto, eu vou não sei onde e vou procurar aquilo. Da mesma maneira que eu ainda ontem tive aqui um canadiano que chegou a Lisboa e a primeira coisa que fez foi vir à loja, porque há alguns no tempo, não sei como, porque nem tive a oportunidade de lhe perguntar, mas que vinha aqui tipo como se fosse beber água de concerto, não é? E isso acho que é muito importante e acho que é toda uma realidade que nós temos valorizar mais, não é? E principalmente o nosso turismo, que às vezes se preocupa em tantas coisas que eu acho que são fake, que não são nossas, que não nos dizem, como andámos a plantar, houve uma altura que se plantava palmeiras em todo o lado. Mas porquê é que não pomos colheias mansas, ou porquê é que não pomos segureira, ou porquê é que não pomos, sei lá, as aves que são típicas da nossa cultura, não tem nada contra as palmeiras, mas de repente parece que queremos ficar o país das arábias, quando na realidade não somos. Assim, eu acho que era preciso recuperar este lado autêntico, o que é português, independentemente às vezes haverem muitas referências. Todos nós achamos, por exemplo, que os lenços minhotos são minhotos. Eu já vi lenços minhotos ou parecidos com minhotos, desde a Roménia, à Turquia, à Hungria. Na minha opinião, aquilo é uma herança cultural cigana que foi trazida, que chegou até nós e que de repente se implementou de alguma forma. Agora, discutir isto é capaz de ser difícil, é quase que impossível, se calhar, mas, no entanto, é possível dizer que nós usamos este tipo de lenços no norte de Portugal, nesta região, e isso é importante hoje. Sim, aliás, nas regras do traje de Viana do Castelo, por exemplo, que tem regras muito precisas, o lenço, um dos lenços que está nessas regras, é um lenço russo. Yeah. Porque o que acontecia é esses lenços existiam em toda a Europa, no século XVIII e XIX. E basicamente ficaram nas pontas. Desapareceram do meio e ficaram em Portugal e ficaram no leste. Yeah. E continuou sempre a existir esse comércio. E há umas cópias portuguesas, mas na realidade é aceito no traje de Viana esses lenços. Enfim, da Moldávia, já não sei. Há uma altura que, de repente, nós, com os descobrimentos e com as colónias e essas coisas todas, temos uma invasão da pintura da cerâmica oriental, chinesa, basicamente. De repente, temos uma série de produtos, tipo as colchas de Castelo Branco, que basicamente foi uma transposição daquele desenho. Sim, e isto também tem interesse de dizer, olha, nós hoje temos as colchas de Castelo Branco, que têm origem desta maneira assim, que vieram nos barquinhos não sei de onde, e que chegaram até nós, mas que nós transformamos desta maneira. Agora fazem parte do nosso património cultural também, não é? Sim, mas esta forma como nós as transformamos é o que tem que ser valorizado, porque no fundo é o que é que cada um de nós, com a sua cultura, vai fazer magia para que aquilo fique de alguma forma diferente. Essa é a parte, e agora mais difícil, que é a parte imensurável às vezes, que é difícil
esta história da magia, há tantas... Imagina, isto às vezes perguntam, mas porquê é que fizeste esta coleção preta? Eu digo, realmente não sei, porque eu senti que era assim. Agora, este sentir, às vezes não chega para a matemática científica, para legalizar, não é? Portanto, há muitas linhas invisíveis nos produtos que às vezes são muito difíceis de... Imagina a história da minha cruz, tipo, é uma cruz igual às outras, a partir das outras todas, mas não é, porque nela existem um cada quadrante um coração e os 4 não podemos tomar folhas. Enfim, a nossa conversa já vai ao comprido. Acho que podemos ficar aqui muito mais tempo, mas acho que temos que ir, se calhar, para as questões finais, para depois fecharmos. E eu, antes de terminarmos, queria perceber a vossa opinião sobre se Portugal está a fazer o suficiente para proteger e para valorizar estes produtos tradicionais e o que é que deve ser feito, sendo necessário, de facto, aumentar essa proteção e a percepção do valor dessa percepção, o que é que deve ser feito e quem é que tem responsabilidade nesse processo. Catarina, começava por si. Nesta coisa da tradição, há uma frase que eu gosto muito e costumo citar a propósito destes temas, e que é uma frase do Gustav Mahler, e que diz: a tradição não é ficar a contemplar as cinzas, a tradição é alimentar o fogo. Ou seja, nós não queremos... a tradição não é uma coisa morta, é uma coisa que continua a evoluir, não é? E, portanto, há muitas hipóteses de evolução. Há menores, há maiores, enfim, tanta coisa que o gênio humano é capaz de fazer. Eu acho que, até mais do que... claro que as certificações são importantes, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, mas mais do que a certificação, o que é importante é que se continue a trabalhar nesses produtos, ou seja, que haja quem os faça, não é? Porque se também não há quem faça, para que é que nos serve essa tradição? Já não servirá para tanto. A mim parece-me que há uma coisa fundamental, que é ligar, no fundo, ligar o produto ao local de onde ele tem origem, ou esse produto desenhado daquela forma, feito daquela forma, tem origem. E isso é muito importante. Mas isso tanto faz, ou seja, a certificação é uma forma de divulgação, mas muito mais importante do que isso é realmente as pessoas terem orgulho naquilo, a ver quem faça e que isso se torne conhecido. Essa é a certificação imbatível, digamos. E aí não é? são os concelhos, são as regiões que têm que ajudar a puxar por esses produtos. Eu acho maravilhoso que a Póvoa do Varzim tenha finalmente, a Câmara tenha compreendido a importância da poveira, que me parece que há uns anos atrás não estava tão compreendida essa questão, digamos, não é? Era uma coisa de pobres, era uma coisa que não... de que as pessoas já não se orgulhavam assim tanto, já não faziam tanto, enfim. Havia ali e agora uma série de iniciativas, inclusive da Câmara, viradas. Exato. Para a Câmara. E agora, com a história da Tory Burch, de facto, eu às vezes digo a brincar, a Tory Burch foi a melhor coisa que aconteceu à camisola poveira, para o futuro da poveira. Porque, de repente, abriu os olhos a toda a gente. Da Câmara, aos clientes, pronto. Basicamente, aquilo pelo que eu consegui apurar foi uma questão bastante simples e não me parece que tenha havido maldade nesta coisa. Ou seja, de facto, a maior comunidade de pessoas da Póvoa do Varzim, fora da Póvoa do Varzim, é em Newark. Pronto. E uma das estilistas da Tory Burch comprou numa loja de segunda mão em Newark uma camisola poveira. Ora, as camisolas poveiras são tricotadas em casa, não têm etiquetas, certo? Portanto, e também não são tão conhecidas, se calhar, no mundo, que tenham sido imediatamente identificadas. Não é? Portanto, eles viram uma coisa com bonecos e tal, e acharam, isto deve ser mexicano, pá aí. Pronto. E, de facto, meteram o pé na poça completamente. Mas, digamos... Portanto, houve uma coisa, mas isso como o Nuno poderá dizer, há muita gente que vai buscar coisas antigas ou elementos, por exemplo, fardamentos militares. Quantas coleções nós vimos ao longo dos anos
ou em roupas de trabalho, ou baseadas em, enfim, em tanta coisa. Portanto, eu acho que não é chegou-se a um acordo. Este acordo visa dar dinheiro para fazer formação e, no fundo, um sítio que produza as poveiras na Póvoa do Varzim e dar dinheiro a ganhar às pessoas da Póvoa do Varzim. Portanto, parece-me que terá corrido... teve um final feliz. No fim disto tudo. E fez das poveiras, de facto, umas estrelas. Agora, é preciso também que as pessoas na Póvoa continuem este processo, não é? E continuem de uma forma séria. Eu, por exemplo, tenho camisolas encomendadas na Póvoa há 3 meses para uma loja nova que tenho chamada Depósito, que tem sobretudo produtos tradicionais, e a verdade é que ao fim de 3 meses continuo sem ter camisolas. É isso que eu tenho falar. Porque há uma grande dificuldade em tê-las, em conseguir que alguém as faça, a tempo e horas. Pois, e depois é preciso ter capacidade de resposta. É preciso fazer o resto do trabalho, fazer o trabalho de casa, digamos. Mas eu acho que acabamos de ter uma chance incrível para a Poveira, toda esta história. Sem dúvida. Nuno, peço-lhe só que seja breve para irmos... Rapidamente só acrescentar um bocadinho alguma coisa que a Catarina disse, que é, no meu caso, eu mexo muito com a cultura portuguesa, constantemente. O que é que tento fazer? Tento promover as pessoas que o fazem, como já fiz com a Póvoa há uns anos atrás, e tive o problema que a Catarina teve, porque de repente tínhamos camisolas vendidas e elas não chegavam, e não só não chegavam, como cada uma era do seu tamanho, o que é um bocadinho inaceitável no mercado internacional, aliás, a todos os níveis, nacional e internacional. Eu acho que o interesse, no meu ponto de vista, eu acho que é importante é valorizar aquilo que é o original que nós temos, que seja a camisola poveira, seja o fado, seja o que for, o que é o original. E daí para a frente, há pessoas como eu que vão lá beber água e que se inspiram e que fazem coisas completamente diferentes. Imagina, já fiz muitas coisas inspiradas nas camisolas poveiras. Lembro-me que uma vez fizemos os bordados completamente diferentes, com outro tipo de coisas. Lembro-me que uma vez pedi a um amigo meu que é pintor, que é o Pedro Zamito, para fazer uma reinterpretação e fizemos outra coisa completamente diferente e brincámos com isso. A piada é essa. Isso acaba até por valorizar o original. Exatamente. Pronto. Mas isso é como fonte de inspiração e não como copy-paste, como a senhora espanhola faz e como muitas outras pessoas fazem. E com isto, também acabamos por estar a promover todo o aspecto, desde a sua origem até à parte mais contemporânea ou mais da evolução das coisas de alguma forma. António, sim, o problema da Tory Burch é que ela, no fundo, não criou nada. Ela reproduziu tal e qual uma camisola poveira. O problema da Tory Burch é que ela deu o original como sendo... Era uma outra questão. Mas não, ela só reproduziu. O problema aqui é que a senhora faz isso constantemente. Já fez muitas coisas no passado. Até que o meu logotipo, pronto, é discutível, mas pronto, nem sequer vou pedir, não estou... Pois, há um currículo, ok. António, o que é que se podia fazer para, de facto, reforçar a proteção dos produtos tradicionais e quem é que tem a responsabilidade de avançar com esse processo? Eu acho que aqui o Nuno focou um aspecto muito interessante, que é a questão do turismo, porque, de facto, estes produtos têm que ver com aquilo que se faz em cada país. E nós, quando visitamos outro país, o que gostamos de ver é produtos autênticos. Não gostamos de ver produtos que não são originários daquela zona. E, portanto, esta questão da proteção da Portugalidade tem muito que ver com a questão da proteção da autenticidade. A proteção da autenticidade é um valor essencial nas denominações de origem e nas indicações geográficas. E Portugal, que é um país antigo, como outros da Europa, tem centenas de denominações de origem e indicações geográficas já protegidas,
Só que qual é o problema? Muitas vezes eu acho que as pessoas em Portugal não valorizam ou não se apercebem da importância da autenticidade. E a importância da autenticidade muitas vezes até para estrangeiros que vêm cá e veem, isto é tão interessante, eu posso copiar, não sabem se podem copiar ou não, muitas vezes. E isso tem que ver também com outro aspecto, que é estas realidades têm uma propriedade, tipicamente uma propriedade coletiva, ou seja, não pertencem a uma única empresa, pertencem a um conjunto de produtores ou de artesãos que ao longo dos anos foram fazendo daquela maneira e durante até gerações vão fazendo sempre da mesma maneira e às tantas formou-se ali realmente uma realidade que é suscetível de proteção. E como é uma realidade comum a vários produtores, tem que ser realmente uma entidade pública, ou ligada à região, como uma Câmara Municipal, ou ligada à certificação dos produtos, que se encarrega de levar para a frente esta parte da proteção da propriedade intelectual, que é realmente muito importante para que a autenticidade dos produtos se possa proteger e manter. Uhum. Gonçalo, considera que os municípios portugueses, os autarcas portugueses, estão suficientemente sensibilizados para esta necessidade? O governo também tem aqui um papel, de alguma forma, em incentivar estes registros? Eu diria que sim, ou seja, num primeiro momento, entendo que são os municípios, os produtores, as entidades públicas que deveriam, obviamente, dar o primeiro passo. Os produtores, desde logo, são eles que têm o benefício imediato, mas nós todos, como um todo, como país, também deveríamos ter esta sensibilidade. Ou seja, isto tentando fazer aqui um bocadinho um resumo da nossa conversa, eu diria que temos que atuar pelo menos em dois planos. No plano legal, quando temos essas ferramentas para o fazer, temos que proteger, temos que vigiar e temos que atuar. Agora, num plano, no terreno, obviamente que temos que complementar ou ir mais além com esta consciência e com esta sensibilização. O Nuno e a Catarina disseram tudo. O que nós temos que proteger é a diferenciação. Nós temos que ser diferentes. Eu não vou a um país da União Europeia para ver o mesmo que vejo cá. Não vou lá para comer o mesmo que como cá. Porque senão não vou. Vou só mudar de acho, ponto final. Agora, temos que proteger. Agora, também temos que perceber que nós podemos proteger a tradição e a inovação. E não são necessariamente polos opostos. O exemplo do Nuno Gama, do fado. O fado é saudosista, é conservador por natureza e é essencialmente português, mas não deixa de ter inovações. Nós olhamos para a história do fado e vemos Amália Rodrigues introduzir os poetas, o Alain Aumã, o Homem de Mel, entre outros, o David Mourão Ferreira, a Carminho, a Marisa, que introduziu elementos africanos, introduziram novos instrumentos, mas na essência nós sabemos que aquilo é português. Eu quando entro numa loja do Nuno Gama, posso estar pré-condicionado, é verdade, mas eu vejo Portugalidade. Eu não entro lá e não vejo produtos espanhóis ou italianos. O mesmo se passa na vida portuguesa. Os produtos estão lá. Agora, o conceito, a forma como se vende, como se promove os produtos, é inovadora. E também aí, onde puder haver proteção legal, que haja proteção legal e atuação. Agora, também é preciso ir mais além, muitas vezes, aquilo que, infelizmente, nós, estamos sempre a repetir este karma, nós não nos sabemos promover enquanto país. E isso é uma pecha, porque muitas vezes olhamos até para alguns casos relevantes de marcas internacionais, o sucesso está na forma como se vendem. Yeah. Posso acrescentar uma coisa? Eu acho que é esta ausência de cultura que nós temos no mundo, que é a ausência da forma como que não nos valorizamos, que é quando eu olho para uma parte do globo que se chama Península Ibérica, eu não percebo qual é a diferença. Porque nós próprios não sabemos pôr a nossa diferença e não sabemos exportar, dar, valorizar e tudo isso. Eu acho que as pessoas às vezes acham que esta história nós temos fronteiras, que é um dado adquirido, mas nós temos fronteiras porque existe
de diferenças entre nós que têm que ser defendidas, preservadas e de alguma forma evoluídas ao longo do tempo, eu acho, porque senão não faz sentido, assim, então porque é que somos portugueses e os outros são espanhóis, estamos aqui todos ao lado, vamos juntar isto tudo, porque não há diferenças, mas existem diferenças. Vou só fazer aqui uma coisa, um exemplo paradigmático. O Ramon ibérico é produzido, a matéria-prima é portuguesa. A matéria-prima é portuguesa, mas quem o processa e quem o vende e quem tem a fama lá fora são os espanhóis. Sim, sim. Este é o caso mais paradigmático. Porque souberam valorizar e souberam fazer isso uma ferramenta de mais-valia, de valorização e de fator económico, da crescimento económico. É isso que eu acho que nos falta fazer, porque às vezes estamos... Eu vejo imensos estrangeiros que chegam a Portugal e querem casas típicas portuguesas e querem sítios típicos portugueses, não querem ir para os novos condomínios fantásticos com tudo e mais alguma coisa. Isso eles viram a vida inteira, eles querem mesmo uma coisinha típica que fala da nossa cultura, sentir-se próximo de nós, porque eles lá já perderam isso de alguma forma. Nós ainda conseguimos ter esta essência, esta ligação mais antiga, mais recuada no tempo, que nos torna uma coisa... quase uma delicatessa europeia, porque enquanto os outros já fizeram estas coisas todas, nós continuamos a fazer imensas coisas de forma diferente e às vezes não sabemos valorizar e tentamos copiar coisas do exterior ou coisas que imaginamos que são as ideais, quando nós temos aqui coisas absolutamente geniais. Eu há pouco tempo tive cá o meu cliente de Berlim, o Frieder, e coincidiu com o aniversário. De repente, como ele estava cá, convidei-o para ir jantar lá à casa, e de repente o Ferreira diz-me assim: isto é a coisa mais maravilhosa da minha vida, porque eu, quando há um aniversário meu ou de alguém da minha família, nós somos 2 ou 3 e vamos jantar ao hotel e vamos embora para casa quando vamos tomar um copo. Agora, de repente, uma casa cheia de gente, com miúdos, com graúdos, com cães, com gatos, com tudo e mais alguma coisa, isto já não existe no mundo. E isto é o que faz com que a maior parte dos estrangeiros hoje em dia queiram vir para Portugal e se sintam completamente apaixonados por uma coisa tão simples que todos me dizem em comum, que é o nosso sorriso, que é a maneira como nós ainda sorrimos. E eu às vezes fico a olhar assim, onde é que está esse sorriso, que é um bocadinho difícil, mas há algo que as pessoas nos reconhecem de alguma forma e que querem compartilhar connosco, querem mudar para aqui, porque aqui há algo que as mantém mais vivas, ou porque lhes dá mais prazer ou mais alegria, cada um terá os seus fatores. Mas o reconhecer este nosso património é reconhecer a nossa identificação e uma forma de afirmar a nossa cultura também. Eu acho que é uma coisa muito importante, que é, toda a vida eu fui com as minhas coleções para fora, e quando eu digo que sou português, as pessoas é português, tipo assim uma coisa, mas isto existe em Portugal, tipo, mas há desconhecimento total. Quando se fala isso era toda uma outra conversa. Sim, mas é importante, porque isso, para chegarmos às vezes ao topo da pirâmide, temos que começar a construir por baixo, não é? E essa identificação eu acho que fazia toda a diferença no nosso país, às vezes acho mesmo fundamental. E acho que de alguma forma ela está a acontecer, vejo muitos pequenos exemplos a acontecerem por si. O caso da camisola Oveira, acho que deu aqui uma força à camisola, espero eu, e não só à camisola, como inspiro muitas outras situações. Fazerem o mesmo percurso. A Câmara de Vila Verde, com os nossos namorados, que eu conheço bem há anos, trabalho com eles, e vejo o esforço que tem sido feito nesse sentido e a valorização que tem sido feita, e acho que isso é esse o caminho. Muito bem, obrigadíssimo a todos pela vossa participação, obrigado também à nossa ciência, espero que tenham gostado. Eu, enfim, pessoalmente achei muito interessante, muito obrigado e até à próxima Web Talk. Obrigado. Obrigado a todos.